Olá, meu irmão, minha irmã, povo amado de Deus, família de fé, um santo e abençoado dia, essa quarta-feira, 30 de março, encerrando aí o nosso mês de março, última quarta-feira. Nós sabemos que toda quarta nós dedicamos aí a São José, última quarta-feira do mês. Há no nosso coração uma santa expectativa por aquilo que São José ainda vai realizar nas nossas vidas, né? A intercessão, esse santo que não descansa, assim como o Pai, né? São José que não descansa, está o tempo todo trabalhando, rezando, intercedendo por nós, pelos seus filhos, né? Pela igreja, enfim. Que bom que nós estamos aqui hoje. Quando acordei, confesso para vocês que eu me lembrei, né? É a última quarta-feira do mês de março, mês dedicado a São José. Com certeza São José deve estar preparando algo especial para nós. Então, houve esse movimento no meu coração de uma santa expectativa para esse dia de hoje, e eu queria que você também pudesse experimentar isso. Você que acordou meio desanimado, você que acordou meio desanimada, você que talvez está aí passando por tantas coisas e que pensou, meu Deus, o que vai ser de mim hoje? Meu Deus, qual o problema eu vou resolver hoje, né? Você que acordou aí, talvez já com a sua cabeça tão cheia, eu quero te dar uma boa notícia. São José está conosco. Talvez você que acordou aí pensando, né, como se dará o dia de hoje em meio a tantas dificuldades que você tem enfrentado. Eu quero dizer para você, tem de bom ânimo, porque São José está conosco. Há um dia de esperança chegando para nós, e esse dia é o dia de hoje. Amém? Creia nisso, creia. Você não precisa fazer muito movimento, você não precisa fazer muita coisa. O que você precisa é acreditar. Deus está comigo. Hoje, São José está também à frente nas batalhas, nas decisões que eu preciso tomar. São José está nos cercando, como ele cercou o menino Jesus e a Virgem Maria. Toma posse disso, tenha um coração esperançoso, amém? Tenha um coração fervoroso daquilo que Deus ainda tem para realizar em nós, através da intercessão de São José. Tenha de bom ânimo, não desanime não, não deixe essas coisas que estão acontecendo à sua volta te abater tanto assim. Deus está conosco, amém? É a semana de proferir isso, é a semana de crer nisso, amém? Glória a Deus, aleluia. Toma posse disso, anima teu coração e deixa aí o Senhor fazer o que só Ele é especialista em fazer. Né? Vamos atrás do especialista, o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Trindade. Amém? Vamos então, pegando o nosso direcionamento para a nossa meditação diária. Hoje, dia 30 de março, né? Estamos aí nos aproximando do final do mês dedicado a São José. Então, nosso coração está aí, o meu coração está extremamente animado com isso, esperançoso para as novidades que Deus ainda tem para realizar nesses dias que estão aí chegando ainda. Tem hoje, tem amanhã, tem dias aí maravilhosos vindo, coisas extraordinárias da parte de Deus. Amém? Pega comigo então o seu direcionamento espiritual. Vamos lá na página 22. Vamos tomar as orações próprias para nós darmos início a essa oração da manhã. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Santos anjos, alcançai do bom Deus para nós a graça do santo recolhimento e da oração com o coração. Quero convidar você a tomar comigo a oração da página 23, do direcionamento espiritual. Você que talvez não tenha o direcionamento, tome a sua Bíblia. Efésios 6, dos versículos de 10 a 20. Efésios 6, de 10 a 20. Finalmente, irmãos,
Fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias, pelo Espírito no qual perseverai na intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos juntos fazer a nossa meditação do dia. Hoje, dia 30 de março, quarta-feira, sentença dos escolhidos e dos réprobos no juízo final. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. No juízo final, a fim de que os réprobos sintam mais a grandeza do bem que perderam, será primeiro pronunciado a sentença dos escolhidos. E enquanto estes entrarem triunfantes no paraíso, o divino juiz se voltará para os réprobos e, amaldiçoando-os, condená-los-á a se afastarem dele para queimarem no fogo eterno. Meu irmão, com a vida que vais levando, qual das duas sentenças julgas que naquele dia será tua? São Bernardo diz no juízo universal, Jesus pronunciará primeiro a sentença dos justos, chamando-os à glória do paraíso, a fim de que os réprobos sintam maior pena à vista do que perderam. Jesus Cristo, pois, voltar-se-á para os escolhidos e com um semblante cheio de benevolência lhes dirá: vinde, benditos de meu Pai. São Francisco de Assis, sabendo que uma revelação era predestinada à glória, não podia conter a alegria. Qual não era, então, a alegria dos que ouvirem estas palavras do juiz? Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, filhos benditos, entrai no reino que vos espera. Não tendes mais nada a sofrer, nada mais a recear. Estais salvos, e salvos para a eternidade. Abençoo o sangue que vos derramei, e abençoo as lágrimas que vós derramastes sobre vossos pecados. Vamos ao paraíso, onde juntos permaneceremos eternamente. A Santíssima Virgem abençoará também os seus dedicados servos e os convidará a acompanhá-la à celeste morada.
e assim cantando alegria, aleluia, aleluia. Os escolhidos entrarão triunfantes no paraíso para possuírem, louvarem e amarem eternamente a Deus. Ao contrário, os réprobos voltados para Jesus Cristo dir-lhe-ão: que será feito de nós, desgraçados? Vós assim dirá o juízo eterno, já que haveis recusado e desprezado a minha graça, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Apartai-vos, nunca mais vos quero ver nem ouvir. Maledicte, ide malditos, ide, já que haveis desprezado a minha bênção. Mas para onde, o Senhor, para onde devem ir esses desgraçados? Para o inferno, onde devem arder em corpo e alma. Mas, por quantos anos ou por quantos séculos? O quê? Anos? Séculos? Por toda a eternidade, enquanto Deus for Deus. O pecado maldito, a que triste destino levará um dia tantas pobres almas. Remidas pelo sangue de Jesus Cristo, ó almas desgraçadas, às quais está reservado um destino tão lastimável. Dize-me, meu irmão, qual das duas sentenças julgas que será a tua naquele dia? Queres ser um dia abençoado com os escolhidos à tua direita? Deixa então o caminho que te leva a ser maldito com os réprobos à esquerda. Depois da sentença, os réprobos, segundo o santo Efrém, desperdiciam dos anjos, dos santos, dos parentes e da divina mãe. E neste instante, um vasto abismo se abrirá no meio do vale, e nele cairão juntamente os demônios e os condenados, que sobre si ouvirão fechar as portas, que durante toda a eternidade nunca e nunca se hão de abrir. Ah, meu Deus e meu Salvador, qual será a sentença que me tocará no último dia? Se neste momento, meu Jesus, pedistes contas da minha vida, que coisa poderia responder-vos, senão que mereço 1000 vezes o inferno? Sim, meu amado Redentor, é verdade que mereço 1000 vezes o inferno, mas sabeis que vos amo e que vos amo mais que a mim mesmo. Quanto às ofensas que vos fiz, estou possuído de tal dor que antes quisera ter sofrido todos os males que ter-vos desagradado. Ó Jesus meu, condenais os pecadores obstinados, mas não os que se arrependem e vos querem amar. Aqui me tendes os vossos pés com o coração contrito. Deixai-me ouvir uma palavra de perdão. Já me declarastes pela boca do profeta: convertei-vos a mim, e eu me converterei a vós. Tudo abandono, renuncio a todos os gozos e todos os bens do mundo. Converto-me e ligo-me a vós, Redentor meu amabilíssimo. Ah, recebei-me em vosso coração, e ali abrasai-me com vosso santo amor. Inflamai-me de tal modo que nunca mais pense em separar-me de vós. Jesus meu, salvai-me, e que minha salvação consista em amar-vos sempre e louvar para sempre as vossas misericórdias.
Eternamente cantarei as misericórdias do Senhor. Maria, minha esperança, meu refúgio e minha mãe, ajudai-me a alcançar minha santa perseverança. Ainda não se perdeu ninguém que recorresse a vós me recomendo, tende piedade de mim. Vamos neste momento fazer um breve momento de silêncio. Deixemos com que essa reflexão venha nos despertar. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Que rumo nós estamos tomando? Eu queria que você meditasse agora qual é o lugar que você quer chegar. Aonde verdadeiramente você quer chegar nessa vida? Você procura, em primeiro lugar, as honras deste mundo? Ou você tem procurado viver primeiro as honras eternas? Você tem procurado olhar para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo? E tem deixado que a voz deles, o querer deles, seja mais forte que qualquer outra coisa? Senhor, nós te pedimos, dai-nos a graça. Dai-nos a tua graça. Converta-nos, ajuda-nos por intercessão de Nossa Senhora. Amém. Amém? Que meditação forte. Meu Deus do céu. Faz a gente até ficar com medinho, né, gente? O medinho bom, o medinho santo. O medo importante de se ter. Medo de ir para o inferno. Santa Teresa de Ávila, né, foi apresentada ao Carmelo. E um dos medos que ela tinha quando ela chegou no Carmelo, ela nem prestava atenção na sua vocação. Santa Teresa não estava preocupada em vocação. Santa Teresa quis sair do mundo e entrar para o Carmelo porque ela tinha medo do inferno. Medo do inferno. É um santo medo. Nós sabemos que o medo nos paralisa. O medo nos faz mal. Porém, há um medo que nós precisamos nutrir no nosso coração. O medo de ofender a Deus e o medo de ir para o inferno. O medo de não amar a Deus. O medo de estar amando mais as coisas do mundo do que ao próprio Deus. E nós temos que deixar este medo crescer. Precisamos ter este medo verdadeiramente. Medo de não amar a Deus e amar mais o mundo. Medo de ir para o inferno. Nós precisamos nutrir isso dentro do nosso coração. Amém? Vamos tomar então o Evangelho de hoje. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, principalmente sobre a nossa ideia, sobre o nosso juízo. Vamos pedir, Espírito Santo, seja penetrado aqui dentro a tua presença, a tua luz. Dai-nos a graça nesta quarta-feira, dia 30 de março, o discernimento. Nós somos tão frágeis, emocionalmente, mentalmente, qualquer coisinha nos desvia. Mas nesta hora, Espírito, auxilia-nos com os teus dons. Auxilia esse povo com os teus dons. Dai a graça de uma santa meditação para a glória de Deus. Amém. Pega comigo o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que está em João capítulo 5, dos versículos de 17 a 30. Evangelho de São João, capítulo 5, dos versículos de 17 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre. Portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda procuravam matá-lo,
porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai. Fazendo-se assim igual a Deus, tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. Perdi. O que o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou a morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que já ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhes o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão o Filho e saberão aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, aquele que praticar o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o evangelho de hoje é sequência do evangelho de ontem, né? Ontem, Jesus então cura o paralítico e fala para o paralítico, né? Toma a tua maca, vai embora, porque você foi curado. Vai embora. E ali Jesus então, vamos dizer assim, ele é questionado pelos judeus porque ele fez aquilo. Porque dia de sábado não é dia de curar, não é dia de carregar maca, dia de sábado não é dia de fazer absolutamente nada. Somente ficar olhando para Deus, né? Meditando a palavra de Deus. Isso para eles. Mas veja que Jesus vem dizer que para o Pai, para Deus, não existe dia e nem hora para se realizar atos de misericórdia. Não existe dia, hora, espaço, lugar onde Deus seja limitado em agir com a sua misericórdia. Ontem nós contemplamos um episódio de uma pessoa que não conhecia Jesus e foi curado por ele. E aqueles homens, né, então questionam Jesus por que ele tinha feito aquilo em pleno dia de sábado. E Jesus diz: o que eu estou fazendo? Eu estou copiando meu pai. O meu pai não para. O meu pai o tempo todo está trabalhando, o meu pai o tempo todo está realizando milagres, o meu pai está o tempo todo sendo misericordioso, o meu pai está o tempo todo tentando trazer os filhos dele para perto dele. Eu só estou cumprindo o que o meu pai faz com excelência. Ah, que coisa mais linda, meu Deus do céu! Jesus está dizendo isso no Evangelho. Eu não estou fazendo nada diferente daquilo que o meu pai faz. A prática do bem, o bem que eu posso fazer. Porque Deus não perde tempo em realizar bondades na nossa vida. E Jesus, então, é este que traz para nós. Jesus é aquele que comunica a vida e a esperança. Jesus é o grande comunicador do Pai. O Pai faz e Jesus conta: olha lá, eu estou só copiando ele. Estou só fazendo o que ele está fazendo já há muito tempo
na eternidade e no mundo atual. Gente, isso é fantástico. Veja só, o sábado, então, não é um dia limitado para Deus. A noite não é um dia limitado para Deus. O templo não é um lugar limitado para Deus. O campo não é um lugar limitado para Deus. A beira dos rios, a beira do mar, não era um lugar limitado para Deus realizar milagres, sinais e prodígios. Deus, ele vai aonde ele quer fazer o bem, que ele tem por excelência vocação. Deus é amor, como nos diz São João. São João diz que Deus é amor. Ele define Deus como Deus é amor. Ele fala quem Deus é numa palavra. Deus, ele é amor. E olha que lindo isso, né? Jesus, ele vem dizer que no Evangelho, a sequência do Evangelho, ele vem dizendo que Deus, ele é isso e que ele, como filho de Deus, ele só sabe copiar o Pai. O Pai não tem dia, hora, limite de espaço para realizar as suas obras de misericórdia. Consequentemente, Jesus vem dizer, se não tem espaço, inclusive aqueles que já morreram, inclusive aqueles que já estão dormindo, eles me ouvirão. E quando Jesus falará para eles? Né? Nós vemos aí, nós rezamos nas missas aos domingos, nas missas que são solenidades, festas, a oração do creio, após a homilia, né? E ali tem uma frase na oração do creio que diz, né? Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Na oração do creio, se nós pegarmos no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 600 e alguma coisa, vocês vão entender isso. Se você tem o Catecismo, você pode ler e entender melhor esse trecho da oração do creio. É quando Jesus então desce na mansão dos mortos, aonde os justos haviam sido colocados. A alma dos justos estavam ali, num período de dormição. Antes da vinda de Jesus, existia este lugar. Então, Jesus desce e lá ele fala. Lá os mortos ouvem a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, eles creem e são ressuscitados. São elevados junto com o próprio Cristo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E junto ele leva os justos, os profetas, os homens e mulheres que haviam vindo anunciar o reino. Então Jesus, ele vem dizer que a força da palavra anunciada, ela chega até os mortos. Gente do céu, isso é forte demais. Veja que nós, né, estamos lendo, inclusive eu estava aqui adiantando um pouco a minha leitura, estava aqui no livro Glória de Maria, adiantando a minha leitura, né, um pouco hoje, para eu não ficar atrasada, que eu tenho a intenção de ler mais alguns livros. E eu li os escritos de Santo Afonso sobre a Virgem Maria. E quando eu parei e falei assim, que coisa linda isso que eu estou lendo de Santo Afonso. Eu estou num trecho que ele fala da oração. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei admirada, mas o Espírito Santo de Deus me envolveu numa contemplação. O Espírito dizia, você está encantada com o que Afonso escreve? Mas ele se encante, na verdade, com aquilo que o próprio Cristo, Deus encarnado, Deus humanado, está falando. Porque a palavra de Cristo é a palavra de vida eterna. O que Santo Afonso está dizendo neste livro é apenas uma reprodução daquilo que a palavra maior, que é a palavra divina, que é o próprio Deus falando que é o Cristo, foi dito. Nada é maior do que a palavra de Deus. Nada tem mais força
do que a palavra de Deus. Nada pode te atrair mais do que a palavra de Deus. Nada pode te encantar mais do que a palavra de Deus. E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, e é verdade. E é verdade. Outro dia, né, eu peguei a Bíblia e comecei a ler ela aqui em casa em voz alta. O Samuel veio e perguntou, mamãe, qual é essa história? Eu falei assim, é a história do povo de Deus, filho. E ele ficou um tempo me ouvindo. Ele ficou um tempo escutando eu contar sobre Moisés, porque eu estava lendo o livro de Êxodo. Que coisa linda que é, atrai até as crianças. Atrai até mesmo as crianças, a pureza delas são atraídas pela pureza original, que é o próprio Deus. Gente, isso é fantástico. Veja que Jesus, então, ele é o comunicador da vida e ele é o comunicador da esperança. E quando ele é anunciado, até os infernos conseguem ouvir a sua voz. Ele consegue escutar. Jesus, então, é aquele que mostra o mistério escondido, a face de Deus, o Filho que imita o Pai. O centro do evangelho de hoje, se a gente for observar, é essa palavra que é anunciada, a fé que é despertada e a eternidade que é alcançada. A palavra anunciada, a fé que ela é despertada, as pessoas são despertadas para crer em Jesus, e a eternidade que nós alcançamos porque nós acreditamos. É importante que se ouça a palavra de Deus. É importante que você gaste seu tempo lendo a palavra de Deus, acreditando na palavra de Deus e caminhando rumo à eternidade, junto de Deus. É importante que nós tenhamos o olhar aonde eu quero chegar. Aonde? Qual é a sua meta de vida? O que você quer conquistar verdadeiramente na sua vida? Outro dia eu escutei, né, de uma pessoa dizendo assim, fulano lutou a vida inteira para conseguir ter o que tem, fazer o que fez. Gente, eu quero morrer e as pessoas falarem sobre a minha vida. A Danusa lutou a vida inteira para entrar no céu. A Danusa lutou e batalhou a vida inteira para entrar no reino de Deus. E lá continuar trabalhando, lá não descansar, interceder pela salvação das almas. Porque eu fico imaginando o empenho de Nossa Senhora, o empenho de São José na eternidade pela nossa salvação. Eu ficava meditando isso e ficava pensando, se Deus não descansa, gente, Deus não para. Deus está o tempo todo, né, batalhando por nós, Deus está o tempo todo lutando por nós. Eu fiquei pensando, né, a Virgem Maria, Jesus, o Espírito, os santos, os anjos, todos empenhados pelo mesmo propósito. E eu fiquei pensando, eu vou chegar lá, eu vou adorar a Deus, mas eu vou trabalhar muito pela salvação das almas. Eu vou estar junto com eles, aprendendo ali, né, claro, no mesmo movimento. Gente, pare e analisa isso, isso é de emocionar, gente, né? Eu tô muito mexida com a meditação de hoje e com este evangelho. A força da palavra que chega aos mortos e traz vida, e aqueles que acreditam caminharem rumo à eternidade. Só que na eternidade eu não vou parar. Na eternidade eu não vou ficar lá de perna para cima. Na eternidade eu vou estar junto com os anjos, com os santos, com a Virgem Maria, com São José, né? Num grande clamor pela salvação das almas. É um trabalho que vai ser diferente, mas eu vou estar lá, compondo, né, uma equipe poderosa. E é isso que eu desejo, né? Fazer parte dessa equipe poderosa que trabalha pela salvação das almas.
E nós hoje possamos ter esse desejo também no nosso coração, de ouvir a palavra de Deus, que tem o poder de entrar dentro de nós, nos converter, nos fazer crer e caminharmos rumo à eternidade. Que essa seja a nossa meta de vida. Que essa seja a nossa meta de vida. E nós não vamos parar, nós não vamos parar, nós não vamos parar, nós não vamos parar. Essa noite, antes de dormir, pra gente já ir encerrando, né? O Ellison disse assim, será que o Samuel vai dormir a noite inteira? Porque nos últimos dias, tem sido noites bem diferentes aqui, né? E tem sido sequências de noite. E eu disse para ele assim, mas mesmo se ele não dormir, vamos aproveitar as horas que ele nos acordar e vamos entregar elas e ofertar elas para Jesus, pela salvação das almas, pela conversão dos corações endurecidos. E por incrível que pareça, né? O Samuel ficou mais silencioso, acordou poucas vezes, né? E a gente pôde descansar. Eu falei para Jesus, eu não te entendo. Mas ele sabe de tudo, né, gente? Sabe, tem essa experiência com Deus. Tem essa experiência com Deus. De não perder tempo. De não deixar de fazer o bem que você pode fazer. De não deixar de rezar. De não deixar de ouvir a palavra, acreditar na palavra e caminhar rumo à eternidade. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Nós estamos aqui já preparando para o mês de abril, né? Na santa expectativa para as novenas que nós vamos dar início dia 15, sexta-feira, dia 15 de abril, nós damos início à novena da misericórdia. Nós iremos rezar ao vivo. Gente, vai ser muito gostoso, né? Nós vamos rezar ao vivo. Já estamos aí numa santa expectativa, preparando o nosso coração para a Páscoa, né? Para aquilo que Deus há de realizar no nosso coração. Estamos aí numa santa expectativa para a novena de Santa Giana. Quero convocar todas as mulheres para rezar pelas suas famílias, né? Na novena de Santa Giana vai ser toda dedicada às famílias. E o finalzinho do mês nós estaremos pedindo a presença do Espírito Santo para nos conduzir, já nos preparando para a festa de Pentecostes, né? Faremos a novena, nós já estamos aí nos preparando para receber o Espírito Santo que vem. Amém? Estejam aí abertos para receber tanta coisa linda que Deus tem para nós. Gostaria de pedir uma ajuda de vocês. Todos os dias a oração da manhã e a reflexão, ela é salva no canal do YouTube. Então, se você puder, compartilhe, chame mais pessoas para vir rezar. Vamos fazer um bem hoje, que é levar a palavra, que é levar uma boa reflexão ao coração de muitas pessoas. Eu espero você, eu conto com a sua ajuda e vamos fazer bastante propaganda de Jesus. Vamos falar bastante de Jesus e os grandes feitos que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Bom dia, gente.